Olá gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre as facas da linha Black, ou todas as facas de carbono. A Imperial tem algumas linhas com faca de carbono, linha esportiva e tanto linha de churrasco, só que a gente não pule e não deixa ela só limpa no carbono. Elas têm um processo de parquerização, uma fosfatização química, para que a gente crie essa camada Black nela e proteja contra a oxidação, porque o carbono tem a tendência de oxidar cada vez mais rápido. E aí tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Por exemplo, sempre cortar em superfícies boas para não danificar o fio. Quando você cortar produtos como limão, algumas coisas ácidas, ou usar ela de modo geral, tem que ter alguns cuidados. Terminou de usar, buchinha do lado amarelo e secar o melhor possível. Sempre seque bem a lâmina, porque como ela é uma lâmina de aço carbono, toda a umidade que a gente traz acaba oxidando a peça cada vez mais. Então, usou, lavou, secou e guardou. Ideal, antes de guardar, para armazenagem, um pouquinho de óleo. O ideal é um óleo mineral, pode ser até um WD desses. Na dúvida, não tenho nada para usar, pode até usar um óleo vegetal. O problema do óleo vegetal é que ele normalmente tem um pouco de umidade que fica nele, mas nada grave. Tira o excesso. Você precisa necessariamente fazer isso? Não, são cuidados. Cuidado ajuda a prolongar a vida dele. Se você não tomar esses cuidados, o risco de oxidação é sempre maior. Aí nós vamos fazer uma dica para vocês, como vocês vão guardar. Se você não tem uma bainha, não tem nada, colocar na gaveta junto com as outras peças, vai danificar o fio. Então vamos fazer uma bainha de papelão. E aí, ó, vamos pegar um pedacinho de papelão, mede aqui para dar umas 2 voltas aqui. A gente corta um pedacinho dele e faz uma luva. E aqui, um durex. Fechar ele. Fecha inteiro, tal a peça. Ele fica aqui. E aí você guarda ele na sua gaveta. O que acontece? Você vai proteger ele com relação a pancadas. Aí você não bate o fio. Quando você não bate o fio, o risco de você perder a fiação é sempre menor. E não danifica a sua peça. Você deixa ela guardada, fica segura, ninguém vai se cortar e tal. Abre a gaveta, põe na gaveta e resolve o problema. Outra dica, às vezes acontece dela dar uma manchadinha por conta da bainha ou por conta de ser largada ali na superfície suja. Então o que a gente faz nessa oxidação para ficar bonitinho? Passa o óleo, certo? Às vezes você passou uma bucha do lado verde, arranhou, ou alguma outra ação que você fez ela assim arranhou. Isso daqui é uma fosfatização química, então é um tratamento de superfície. Ele é bem resistente, como se fosse uma fosfatização de um parafuso, de uma arma. E como ele adere, ele não faz parte do elemento do aço aqui, então ele com o tempo ele pode acontecer de riscar. É difícil, ó, estou riscando, estou fazendo tudo aqui, ele não risca. Mas na bucha ele vai desgastando, então ele vai ficando com manchas aqui. Então evite de usar a bucha. Esse tratamento térmico é técnico, é para diminuir a oxidação dele, não eliminar, mas diminuir bastante. Então esse tratamento térmico ele é técnico, não é estético. Então pode acontecer de ter alguma mancha. Se você não cuidar também, na linha do fio, você está vendo que na linha do fio que assim, ele tem um brilho, é porque aqui é onde está afiado. Ele não tem nessa linha do fio o tratamento térmico, porque a gente teve que afiar ele. Então, essa linha, às vezes, acontece de dar alguma oxidação. É normal em todas as facas de qualquer fabricante que usa aço carbono isso acontecer, porque ele tem alto teor de carbono. Então, passa o óleo, guarda dentro da bainha e você não vai ter problemas. As facas da linha Black, tanto da esportiva quanto da churrasco, tem essa superfície de proteção aqui, que é a fosfatização. Quando eu uso ele na bainha de couro, o que acontece? Tá
vendo? Às vezes ele sai esbranquiçado. Mas o branco daqui é da bainha. Então isso daqui não vai interferir. Só vai interferir se você raspar ele. Então isso daqui é simples. Você pode lavar ele, isso aqui vai sair. Ou passar um óleo, isso aqui sai. É normal, tá? Então todos os banheiros de couro correm o risco disso acontecer. Porque ele puxa quando você traz óleo. Mas isso aqui não danifica, não atrapalha o desempenho da peça, não tem nada, é só uma limpeza, tá? As pessoas perguntam muito por que uma faca black ou uma faca de inox? Isso aqui é uma faca de inox, isso aqui é uma faca de aço carbono. A faca de inox tem um desempenho de corte fenomenal, excelente. Hoje, inclusive, temos aços excelentes, tão bons ou superiores aos aços carbonos. O aço carbono tem uma quantidade muito alta de carbono, então ele desempenha muito bem, tem uma resistência muito boa com relação à permanência de fio. O aço inox é uma faca utilizada mais para cortes, então você pode usar ela constantemente para cortes, aquilo outro tal, ela não vai ter problema. Você está usando ela na operação de corte, mas ela não serve para operações de impacto. Se eu for dar pancada em osso, em alguma coisa assim, ou usar uma faca esportiva em aço inox, você provavelmente vai ter problema com ela, porque o inox não aguenta torção e não aguenta impacto. Já o aço carbono perde com relação ao aço inox na manutenção e em alguns casos em durabilidade, mas ele tem a vantagem de ser uma faca rápida de reposição de fio, um aço que desempenha muito bem e ele aguenta torção, flexibilidade. Então você aguenta pancada e você aguenta trancos com ela. Então quando você for escolher, pense muito bem em que produto e qual finalidade que você precisa usar, tá? Acontece de, por exemplo, um facão desse aqui, eu estou usando no mate, se eu der uma pancada grande, ele ficar fixo numa madeira ou alguma coisa assim, e eu torcer ele, no carbono, ele pode entortar ou criar dente, mas não quebra. O inox, se você bateu, ele vai quebrar na hora. Então, não use aço inox para pancada, use ele para corte. E aço carbono, utilize ele para corte, mas ele tem um desempenho muito bom para coisas com relação a impacto e torção.